porque eu não quero orar sozinho. Não é oração do pastor, é oração da igreja reunida aqui hoje. Então eu queria que você abrisse a tua boca e hoje orasse, né? Pela família do Rogério, pela amiga da Laninha, a Magda, que você orasse, né? Pela Radassa, né, orasse pela segurança das pessoas que moram nessa região onde a água está contaminada, né, pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, né, que nós oremos pela Ádia, que nós oremos pela irmã Dora, né, que nós estivemos orando, amém? E se você conhece alguém neste momento que precisa de uma oração e você não compartilhou comigo, leva essa pessoa na sua oração, porque não sou eu que respondo a oração, é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele está ouvindo a sua oração hoje aqui. Então peça a Ele, porque hoje você tem acesso direto a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos como igreja orar hoje, Deus Pai, e clamar ao Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça derramada. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos pedir que o Teu nome seja grande no nosso meio, e pedir que a Tua palavra seja proclamada com coragem, Deus Pai. Senhor, nós pedimos que o Evangelho, Senhor, ele venha a expandir ao redor deste mundo, que a Tua igreja cresça, Senhor, em todas as partes. Senhor, Pai querido, que os irmãos, Senhor, que hoje fazem parte da igreja, sejam comprometidos contigo, que nós cresçamos em santidade, Senhor, e em fé na Tua presença, Deus Pai. Nós oramos hoje pelo culto desta manhã, não só aqui na Serivil, mas em todas as igrejas que estão reunidas em Teu nome, Deus Pai. Nós pedimos pela segurança dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, pela liberdade de podermos pregar o Evangelho, mesmo sabendo, Senhor, que um dia não teremos essa liberdade, mas pedimos que o Senhor nos livre, Senhor, e não nos desencoraje de continuar fazendo a obra, Deus Pai. Senhor, obrigado, Senhor, porque já sabemos que temos recompensa em Ti, porque o Senhor já nos deu a vida eterna, Senhor. Obrigado pela vida do Teu Filho Jesus Cristo. E neste momento, Senhor, pelo nome de Jesus, nós clamamos pelas necessidades do Teu povo neste lugar. Nós clamamos pela vida da Radassa, Senhor, pela cura e restauração da saúde dela, também da irmã Dora, Senhor, da irmã Ádia, Deus Pai, por aqueles que estão enfermos. Nós pedimos pelo consolo do Espírito Santo sobre aqueles que estão sofrendo pela perda dos ambientes queridos, Senhor, pela Magda, Senhor, Pai querido, que ela seja consolada, Senhor. Eu não sei se ela Te conhece ou não, mas que a Laninha possa ser, Senhor, um facho de luz na vida dela, Senhor, que possa ser o sal dessa terra, Senhor, para trazer a ela a sede da palavra de Deus, Senhor, Pai querido. Pai, eu peço, Senhor, Pai querido, pela família do Rogério, Deus Pai, Senhor, pelos filhos, Senhor, da sua irmã que faleceu, Senhor, que eles sejam consolados, Senhor, Pai, com o Espírito Santo. Nós pedimos pela salvação dos seus irmãos que ainda não Te conhecem, Deus Pai. Por isso, usa o Rogério, Senhor, e os seus familiares que são crentes, para serem um bom testemunho neste momento, Deus Pai, e mostrar que há esperança após essa vida terrena, Deus Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, pela igreja hoje reunida, por cada pessoa que aqui está, Deus Pai. Eu oro que o Senhor fale com cada um de nós, perdoe os nossos pecados, ouça cada pedido de oração que hoje surgiu na mente dos meus irmãos, Senhor, e tenha misericórdia, Deus Pai. Seja para Ti o louvor, a honra e a glória deste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Vocês podem abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 23. Isaías, capítulo 23. As crianças já foram, né, para a classinha? Ainda não? Pode ir. As crianças podem ir para a classinha. Pode ir, Maria. Pode ir, Kimberlina. Amém. Isaías, capítulo 23. Hoje nós vamos do versículo 1 ao versículo 18, capítulo todo. Eu não vou fazer a leitura completa do capítulo, que os irmãos têm visto que eu tenho ministrado versículo por versículo, né? E nós estamos aprendendo, então nós vamos lendo conforme nós vamos aprendendo com essa passagem. Você já tem Isaías 23, né? Eu peço que você deixe marcado. Bom, quem está usando o telefone, me perdoe, que eu sei que alguns estão usando o telefone hoje. Mas antes de eu fazer a leitura de Isaías 23, eu vou fazer a leitura de Lucas capítulo 12. Então você que tem a Bíblia em papel, deixa marcado, por isso que eu já te avisei que nós vamos pregar em Isaías 23, mas eu vou começar com Lucas 12, né? Nós vamos fazer a leitura de Lucas 12, capítulo 12 de Lucas,
vai ser a primeira leitura que eu vou estar fazendo aqui antes de nós lermos Isaías. Mas a minha mensagem hoje está em Isaías 23 e eu quero trazer um contexto antes para que a gente aprenda com Isaías 23. Isaías 23 é o último capítulo das profecias, dos oráculos em que Isaías está dando contra as nações. Do capítulo 13 ao capítulo 23, durante esses 11 capítulos, nós tivemos 10 julgamentos de 10 nações aqui. Deus anunciando o julgamento contra as nações daquele tempo, inclusive o seu próprio povo, o povo de Israel. Então agora nós temos a última nação, que é uma nação representada por Tiro, que na verdade representa o povo fenício. Se você já estudou um pouco de história, já ouviu falar do povo fenício. Fenícios são os libaneses, os sírios, é o povo ali do Líbano, da Síria, sírio-fenício, é aquela região ali que hoje se compraz do Líbano ao norte de Israel. Era um povo, sempre foi um povo muito alegre, ainda é. Eu tenho na minha família, eu sou descendente de sírio, meu avô por parte de mãe veio da Síria, eram sírio-libaneses, a família dele. É um povo alegre, e é um povo comerciante, é um povo andarilho, que gosta de comércio, gosta de vender, É um povo que a gente tem que ter cuidado com eles. Se tem alguém aqui, me perdoe, mas essa é a grande verdade. Tem um exemplo dentro da minha família, porque negociante é perigoso, ele vende para você qualquer coisa. Eu conheço porque meu avô fazia isso, e eu me lembro ele vendendo às vezes na feira, naquele tempo no Brasil se vendia nas feiras, ele ia de feiras em feiras e ele vendia de tudo. E uma época eu fui com ele, eu era menino pequenininho, um dia tive que sair correndo com ele da feira, Ele me catou na mão, eu devia ter uns 5 anos de idade naquela época, eu gostava muito de andar com meu avô, e ele me catou, ele, vamos embora, ele juntou a bolsinha dele, as coisas, vamos embora, e a gente saiu, e eu não entendi nada, porque ele falou que ia me comprar um pastel, eu ainda não tinha comido o pastel, e ele me puxou, vamos embora, e a gente foi embora, e entrou num trem lá em Mogi das Cruzes, em São Paulo, e voltamos para a capital, para São Paulo, e entramos no trem correndo e viemos embora. Depois eu fui descobrir que meu avô fazia muita falcatrua, ele vendia meia, só que ele tirava um pé de meia, põe um pé de meia só dentro do pacote. E aí de vez em quando a pessoa chega em casa, abria o pacote, descobria que só tinha um pé de meia, e chamava o fiscal da feira, ia atrás dele e ele corria. Era assim, esse povo é perigoso. Sem vergonha. Bom, é um povo que precisa de Jesus, é um povo que precisa de Jesus. Bom, com esse exemplo você já pode ver o que essa profecia, o conteúdo dessa profecia no dia de hoje. Então, como eu disse, Isaías estava pronunciando contra os vários pecados das nações, e o pecado dessa nação, o pecado de Tiro, que representa aqui os fenícios, o pecado dessa nação era o amor ao dinheiro, a ganância. Esse era o grande problema aqui. Em 1 Timóteo capítulo 6, quando ele estava orientando um jovem pastor, Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele falou que o amor ao dinheiro é a raiz dos problemas. Ele não falou que ter dinheiro é um problema, mas ele falou que quando a gente ama o dinheiro, isso é uma raiz ruim para a gente, do tipo de mal, ou seja, amar o dinheiro é um mal para a gente, traz pecado na nossa vida, e o pecado da nossa nação era esse, eles eram gananciosos, eles eram comerciantes gananciosos, eles tinham amor ao dinheiro. Entenda uma coisa, querido, eu não quero falar hoje mal a respeito do comércio, do capitalismo, não é o meu ponto aqui. Eu normalmente não tenho, eu tenho a minha posição, mas eu não compartilho minha posição política, minha posição em relação ao capitalismo, ao socialismo, esse tipo de coisa, porque o meu objetivo aqui é pregar a palavra de Deus e não fazer propaganda política, propaganda dessa sociedade, porque eu sei que nada disso vai resolver os nossos problemas, independente de qual seja a sua visão. O que eu sei que resolve o nosso problema é conhecermos a palavra de Deus, porque só Jesus pode salvar.
E é isso que eu tenho para compartilhar com os irmãos. Então eu não estou aqui para falar mal de comércio ou de capitalismo, nada disso. O que eu estou apontando aqui para os irmãos é um problema que havia naquela nação, né, que era uma nação que fazia comércio com ganância, desonesto. E esse é o ponto aqui da passagem. E tem gente que pode pegar essa passagem, tirar do contexto e dizer que o capitalismo é do diabo, tem gente que diz que o socialismo é do diabo, tem gente que diz que isso é do diabo. Querido, tudo desse mundo é do diabo. E é por isso que esse mundo um dia vai ser destruído. Tudo que surge do coração do homem vem da maldade, do pecado no nosso coração. É por isso que nós precisamos de um Salvador, Jesus Cristo. Então eu não vou defender nenhuma posição aqui para os irmãos, porque qualquer posição que eu defenda além de Jesus Cristo, ela é má. Ela vem do maligno, porque é desse mundo. Ela é desse mundo. Então o que eu preciso apresentar para você é o que a palavra de Deus está dizendo, e aqui ele está dizendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa cultura, nós vivemos numa nação, né, que está no auge de todos os tempos como, né, uma das nações mais ricas deste mundo. Talvez as coisas já não estejam indo tão bem, mas ainda vivemos numa das regiões mais ricas do mundo, na América. Temos muitas riquezas, muitas facilidades, inclusive, né, nós sabemos que existem muitas riquezas na Europa, mas até mesmo quando eu me encontro com europeus através do meu trabalho, quando eu converso com as pessoas, né, que vêm da Europa, quando elas chegam aqui nos Estados Unidos, elas ficam abismadas, porque realmente existem lugares riquíssimos na Europa, pequenas cidades, lugares, regiões que realmente são desenvolvidas, mas em geral não é como aqui, que é uma coisa generalizada no país todo, estradas, né, comércio, em todo lugar que você pode ir para o meio do mato, tem Walmart, tem shopping center, tem boas estradas largas, né, todo lugar que você vai aqui nesse país, você encontra facilidades e riquezas. E nós estamos nesse meio. E nós, principalmente nós, imigrantes, né, que somos parte da Igreja Civil, a maioria de nós é imigrante, não é nativo dessa terra, nós viemos aqui com o objetivo de melhorar a nossa vida, de buscar uma vida, uma segurança financeira, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de estudo, né, buscar uma oportunidade melhor para as nossas famílias. E nós somos tentados e nós corremos o risco de nos tornarmos como os fenícios. Essa palavra ela é bem atual para mim e para você. Porque, né, na busca de uma melhora pode surgir uma ganância no nosso coração. Eu me lembro quando eu era garoto, né, quando a gente tinha uma televisão em casa e era preta e branca. Tô velho, né? Valvulada. Valvulada, né? Ainda tinha aquele transformador embaixo que você tinha que ficar assim mudando, né? Para poder, né, pegar o negócio direito, né? Tinha que colocar bombril na antena, né? Lembra disso? Tem muita gente comigo aqui nesse barco, né? As meninas aqui vão aprender um monte hoje, né? Nunca fizeram isso na vida, né? Tinha que botar o bombril, né? Às vezes, né, eu lembro que meu avô era São Paulino, gostava de jogo de São Paulo, e aí tinha hora que a única maneira de a gente conseguir ver era ficar segurando a antena, né? Porque aí a gente virava a antena. Aí eu ficava lá igual bobão segurando a antena e meu avô assistindo o jogo de futebol, né? Tirava a mão, aí ele segura de novo, meu gol, aí ele segurava de novo, o braço cansado. De turco é assim, né? Segura a antena, lá eu lá, né? E nós vivemos hoje numa situação de muita abastança, onde nós temos facilidade, então, né, com isso, hoje nós temos, né, talvez isso até já tenha passado agora também, né, porque as coisas estão se movimentando de uma maneira tão rápida nos dias de hoje, mas eu me lembro, né, alguns anos atrás, alguns irmãos, né, quando eu me lembro agora está chegando a época de Copa do Mundo, né, umas 2 ou 3 Copas do Mundo atrás, os irmãos aqui na América, aí o irmão falou assim, não, eu fui lá e comprar uma televisão, a televisão acho que era tamanho dessa parede aqui, né? Teve que arrancar a janela da casa dele para poder passar com a televisão, porque não passava pela porta, era uma coisa absurda para poder assistir. Aí a gente ficava lá assim, né? Não conseguia nem ver a televisão, porque estava aqui, aí o resto da sempre estava lá, você saía tonto lá de assistir o negócio. É assim, aí porque já não servia mais uma televisão, né? Não servia só a ser colorida, né? Eu lembro, eu tinha 14 anos para minha mãe comprar uma televisão colorida com controle remoto. Aí meus amigos iam lá em casa, eu escondia o controle remoto e eu falava assim, olha só, quer ver?
muda de canal. Aí mudava de canal. Aí todo mundo, uau! Coisa de menino. E as meninas ficavam assim, uau! Né? E eu lá com os controles remotos escondidos, né? Hoje não, hoje essas coisas não impressionam. Né? É assim, antigamente as coisas eram diferentes. Mas hoje, com essas facilidades, é muito fácil a gente cair. E cair no mesmo tipo de comércio, que pode ser que você não esteja vendendo nada como eles vendiam, mas às vezes nós estamos vivendo, né, esperando a próxima. Né? Hoje eu tenho o PS4, sai o PS5, amanhã vem o PS6 e eu tenho que ter todos. Não sei nem que número que é o iPhone mais. Né? Já deve estar lá uns 150, 12, 14 já. Vocês me deram ano passado um de presente, que número que era o meu? O meu era 12, 10. Olha pra você ver, vocês estão atrasados. Vocês não estão já tá. 13? Ó, então tá bom. Vai saber, não? Nem sei. 12,5 então. Fica com ele, né? Eu tinha um setzinho que estava bom demais. Aí os irmãos falavam, não, pastor, tá velho. Me deram um de presente de aniversário do ano passado. Né? Já tá velho de novo. Né? Não precisa me dar outro, não. Mas é assim. E a gente, tentando seguir estas coisas, acabamos fazendo muitas dívidas, acabamos caindo nos créditos, nas mãos dos credores, e a gente acaba vivendo envolvido a nossa vida com essas coisas. E aí a gente passa a viver, a trabalhar, a fazer hora extra, a não ter tempo mais para a família, para cuidar de pagar estas contas que nós fizemos. Pode ficar tranquilo, criança fala mesmo, fica tranquilo. Faz parte. Não tem problema não. É assim. A gente cai, e a gente cai no mesmo pecado sem pensar, sem querer. Então essa palavra de hoje é uma palavra de alerta para os irmãos. É uma palavra que mostra que nós devemos ter cuidado. Por quê? Porque Deus vai comparar esse tipo de atitude, meu irmão. Me perdoa se alguém está nessa situação, mas é para que você hoje pense. Eu não quero xingar você, eu quero alertar você. Porque Deus vai comparar, quando a gente está vivendo essa vida assim, a prostituição. Deus chama isso de prostituição. E a gente sabe o que é a prostituição. Ou seja, a prostituição aqui é uma metáfora por essa vida gananciosa, essa vida de comercialização gananciosa, de consumo ganancioso. O que a prostituição envolve? Envolve a venda do corpo. Prostituição é quando a gente vende, né, o nosso corpo, que tem uma dignidade, de uma maneira indigna, para ser usado por outra pessoa, sem nenhuma dignidade. Por isso ele compara. Por quê? Porque aqui, nessa comercialização, nós não estamos vendendo o nosso corpo, mas nós estamos vendendo a nossa alma. Para poder ter o próximo telefone, o próximo videogame, a próxima televisão ninguém mais usa, né? Agora, você acha no lixo. O próximo carro, a próxima casa, o próximo. É assim. E Deus chama isso de prostituição. Porque a gente vende o nosso tempo, a nossa vida, a nossa alma, aquilo, ou seja, aquilo que é digno, que Deus nos presenteou, a dignidade que Deus nos deu, nós entregamos ela nas mãos deste mundo, que é regido, governado por Satanás. Ele é o Deus desse século, a palavra de Deus diz. E eu quero mostrar isso para você. Então vamos começar lendo Lucas capítulo 12, versículo 15 ao versículo 21. Lucas capítulo 12, versículo 15 ao versículo 21. A palavra de Deus diz assim: E disse-lhes, o próprio Jesus está falando aqui, acautelai-vos e guardai-vos, olha só, para guardar, guardai-vos da avareza ou da ganância, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, alegra-se. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos orar. Pai, mais uma vez, diante da Tua Palavra, nós oramos pedindo que a Tua Palavra venha morar no nosso coração. Senhor Pai, que hoje nós possamos ser alertados do perigo que é, Senhor. Nós caímos, Senhor, no consumo deste mundo. Que o Senhor compara à prostituição. Não permita que os Teus filhos, Senhor, sejam aqueles que vendam a sua alma para este mundo, Senhor. Pelo contrário, que eles possam investir, Senhor, no reino dos céus para que ganhem a vida eterna e salvem as suas almas. Por isso, Senhor, hoje nós precisamos do Senhor Jesus aqui. Precisamos que o Senhor hoje traga arrependimento aos nossos corações e nos salve dos nossos pecados. Ajude-nos, Senhor, a compreender a Tua Palavra, Senhor, e a usufruir, Senhor, com sabedoria de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado neste mundo. Mas, Senhor, deixando-nos lembrar que nós temos um tesouro maior nos céus. E que, Senhor, as coisas deste mundo não venham impedir a nossa vida contigo. Por isso, Senhor, não queremos ser loucos como os loucos vivem neste mundo. Por isso, Senhor, hoje, tira a loucura de nós e muda o nosso coração, para que vendo a gente veja, para que ouvindo nós te ouçamos, Senhor. Para que hoje, Senhor, haja sabedoria no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, você começa a perceber aqui, né, diante dessa passagem que Jesus ensina os seus discípulos, que realmente nós devemos ter cuidado em relação, né, às coisas deste mundo. Jesus aqui ele não é contra os seus bens, pelo contrário, ele nos abençoa, ele nos dá bens, e ele quer que a gente administre bem. Mas ele está mostrando bem claro aqui que quem vive para juntar neste mundo, né, não vai ter o que colher na próxima vida. É muito importante nós entendermos isso. Não tem como os olhos misturados, porque esse mundo é passageiro e as coisas desse mundo também vão passar. Então nós temos que usar elas como se fossem apenas passageiras. O ponto aqui é não usar as coisas, mas é não dar mais valor a elas do que elas merecem. Eu não posso viver a minha vida para estas coisas, e sim usar estas coisas para viver a minha vida. Para que eu possa lembrar que eu tenho um Senhor a quem eu sirvo e a quem eu devo adoração, louvor e honra. E é esse o ponto aqui. Agora lá em Isaías capítulo 23, nós vamos começar a ver, né, o porquê que essa nação está sendo julgada. No versículo 1. Só agora lá em Isaías, no versículo 1, a gente vai ver, olha só, o primeiro ponto da minha mensagem aqui eu quero mostrar para vocês, para que nós temos que ter cuidado com a astúcia de Tiro. Né? Eles são astutos, os comerciantes deste mundo, né? As pessoas que vendem para a gente as coisas, elas são astutas. Né? Nós temos que ter cuidado, mas o ponto aqui é que ela já está julgada. Tiro já está julgado. Já existe um plano final para esse tipo de atitude, para esse tipo de gente. Olha só, versículo 1 ele diz, peso de Tiro, né? É um peso, é um julgamento, um oráculo de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela casa alguma, e de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim lhe foi isto revelado. Tiro aqui é diferente da semana passada, quando nós vimos a última nação. O ponto aqui em Tiro não era que eles eram conquistadores de outras terras. Né? Eles não estavam muito preocupados em dominar outros países e ter muitas terras, apesar de eles terem algumas colônias. Nós vamos ver isso. Aqui eles na verdade, eles queriam ser amigos dos seus vizinhos.
Né? A gente vê nesses capítulos que há julgamento, né, da ganância militar, daqueles que estão buscando tirar as terras dos outros, mas há também o julgamento da ganância econômica, da ganância financeira, daqueles que estão buscando tirar vantagem das outras pessoas. E era o caso de Tiro aqui. Né? Eles eram, na verdade, pessoas muito amorosas, como eu disse. Eles são amorosos, eles fazem amizade com muita facilidade. Né? Eles apertam a sua mão, eles sorriem para você, eles te abraçam. Né? Não porque eles se importam com você, é porque eles querem te vender, eles querem o seu dinheiro. Né? Todo mundo que conheceu o meu avô, né, meus amigos, nossa, seu avô é um amor, pessoal. Realmente, meu avô era uma pessoa muito tranquila, muito pacífica, né? Nem todos eles são, mas meu avô era muito pacífico, muito tranquilo, mas muito esperto. E todo mundo gostava dele. E ele dava nó em todo mundo. E ninguém ficava bravo com ele, porque ele era tão bacana. Estava sempre sorrindo, sempre dando um abraço. Amigo de todo mundo. Mas ele tinha um interesse por detrás disso. O dinheiro era assim. É assim que eles são. Tem algo que interessa. Tiro era uma cidade, né, portuária, então eles formaram algumas colônias, alguns portos em outros lugares, mas eles não conquistaram muitas regiões. Né? O porto de Tarsis, por exemplo, que citado aqui, fica na Espanha, lá na região de Córdoba, né? Ficava na desembocadura de um rio lá no sul da Espanha, lá na região de Córdoba. Ali eles tinham uma cidade, tinha Cartagena, do outro lado, na Tunísia, ou seja, ali no mar Mediterrâneo, eles dominavam as rotas comerciais dos barcos para trazer, para fazer comércio, para receber navios de outras nações e vender e comprar também dessas nações. Eles tinham todo o interesse, eles eram assim amiguinhos porque eles tinham interesse. Né? O comércio de Tiro aqui, na verdade, quando nós vamos ver agora nas profecias da palavra de Deus, é uma representação do comércio que o próprio Satanás um dia fez nos céus. Ou seja, em outras palavras, o mesmo espírito, né, satânico que operou nos céus para derrubar um terço dos anjos, é o espírito que hoje atua no meio desse tipo de gente, que atuou em Tiro. É o espírito de anticristo. Eles têm o mesmo rei, é Satanás. Eu queria que você fosse agora comigo lá em Ezequiel capítulo 28. Vai lá em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel no capítulo 28. A internet está ligada? Tá. Não é nada. É o Linksys? Ezequiel 28, capítulo 12, desculpa, Ezequiel capítulo 28, versículo 12, porque no versículo 1 eu queria ler na minha Bíblia ali uma parte do versículo 1. No versículo 1 em diante, você vai ver, eu não tenho aqui, né, você vai ver que aqui começa a se falar do rei de Tiro, e quando você vai lendo, você vai perceber que ele está falando de uma pessoa, falando de um rei realmente. Mas quando chega no versículo 12, quando chegar lá no versículo 12, ele vai descrever esse rei novamente. Mas olha só a descrição desse rei. Eu queria que você analisasse comigo se ele estava falando de uma pessoa aqui. Né? Olha só, versículo 12 ele diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Ele já tinha feito isso lá em cima, né? Nos versículos anteriores, do 1 ao 12. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estivestes no Éden, jardim de Deus. O rei de Tiro, o rei mesmo, ele tinha ido no jardim do Éden, jardim de Deus? Não, ele nem vivia naquela época mais. Na verdade, a cidade de Éden ainda existia, mas não era lá.
Então a gente começa a perceber aqui que aqui agora ele está usando uma metáfora, ele está fazendo uma comparação do rei de Tiro com um outro rei, com uma outra pessoa. Quem é que estava lá no jardim do Éden? Vamos continuar lendo. Estivesse jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criados, foram preparados. Né? Olha só que interessante. Né? Primeiro, então, a gente vê que não é Deus. Por quê? Porque foi criado. Deus não foi criado. Deus é quem cria. É um ser criado. Então ele está falando de um ser criado. E o corpo desse ser era um corpo diferente do nosso. Então ele está falando de uma pessoa. Porque ninguém nasce com pedra preciosa colada ao seu corpo, nem com instrumento musical. Então olha só de quem que ele estava falando. Versículo 14. Tu eras, ele era, não é mais, o querubim. Era um anjo. Então aqui agora a gente começa a ver que ele era um anjo. Né? Um querubim. Querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estavas no meio das pedras afogueadas, andava. O querubim, ele tinha uma função de guardar a glória de Deus. Eram os anjos que guardavam a glória de Deus, faziam parte, vamos dizer assim, da guarda pessoal de Deus. Ele fazia parte dessa guarda. Versículo 15. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que fosse criado. Ou seja, então ele foi criado de uma maneira perfeita. Ele foi feito um anjo de Deus. Olha só. Até que aconteceu então aqui uma mudança. O anjo que era perfeito, de repente mudou. Que se achou iniquidade em ti, achou pecado em ti. Na multiplicação do teu comércio, olha só a palavra comércio aqui, ele começou a vender suas ideias, vender seus planos, porque não é vender só coisas. Às vezes a gente vende ideia, a gente vende filosofia, a gente vende muitas coisas. Olha só. Então, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecastes, e por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer ao querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Ele perdeu o lugar dele, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, era bonito, rapaz. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Ou seja, aqui em outras palavras, ele está dizendo o que aconteceu com esse anjo. E quem é esse anjo? Hoje, porque nós temos toda a revelação da palavra de Deus, nós sabemos que ele está falando de Satanás, da queda de Satanás, que um dia era um anjo de luz que esteve na guarda de Deus. E aqui a gente mostra que ele, por causa da comercialização, da ganância no seu coração, achando-se muito bonito, muito resplanderoso, muito poderoso, muito querido, ele merecia um lugar melhor do que o que ele tinha. Ele já estava no melhor lugar que um anjo podia ter, que era ao lado de Deus, mas ele já queria um lugar de Deus. Você começa a perceber o porquê que é um problema para a gente quando a gente começa a viver a nossa vida só para pagar conta? Para a próxima novidade que está chegando? Que a gente vende a nossa alma? Porque é isso. A gente começa a viver para a nossa própria glória e não para a glória de Deus. Ou seja, a gente começa a dizer para Deus assim, em outras palavras, você pode até não pensar nisso, mas em outras palavras, a sua ação está dizendo assim para Deus: olha, Deus, eu quero o teu lugar, porque eu sei o que é bom para mim. Eu não me importo. Eu agora vou fazer todas as horas extras que eu puder, porque eu tenho um objetivo. Eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, porque eu vou voltar para o Brasil, eu vou para a América, eu vou para não sei onde. Então, como eu tenho um plano, e o plano é meu, eu vou vender minha alma. Aí a gente não tem tempo mais para a família, para os filhos, para a mulher, para a igreja ou para Deus. Eu não tenho mais oportunidade de servir, eu já não quero mais servir, eu só quero sentar e levar para casa.
Você vê que você está fazendo comércio com Satanás quando você vive desse jeito no meio da tua igreja? É a mesma coisa. Sabe como isso chama para Deus? Prostituição. Você pode não estar vendendo o seu corpo, mas você já vendeu a sua alma. Querido, hoje tem alguém aqui que está querendo comprá-la de volta. Porque todos nós vendemos a nossa alma a esse mundo. O nome dele é Jesus Cristo. Hoje nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e caímos na realidade, entendemos que nós não pertencemos mais a este mundo e nós vivemos para Deus. Ainda bem que tem um escutando. Estamos vendidos. Está acontecendo a mesma coisa aqui. É terrível ver o que está acontecendo aqui. Tiro tinha o mesmo tipo de rei, é o mesmo rei, é Satanás. E Satanás é assim, querido, ele adora se esconder por detrás das suas marionetes humanas, vamos dizer assim. Por isso que ele não está aqui, mas ele está agindo pelo seu espírito, e ele está por detrás dos seres humanos, ele está manipulando, né, como um mestre de marionetes, levando as pessoas, né, a orquestrar o seu plano, a trazer esse plano maligno, como uma conquista. Não é uma conquista militar, é sutil, é agradável, é chamativa, é assim que ele faz. Mas a palavra de Deus desmascara, mostra quem ele é. Deus mostra qual é a realidade. E aqui a gente vê que faz todo sentido, querido, né? Ele vai revelando abertamente quem ele é. Ele não vem para Eva e chega assim para Eva e diz assim: oi Eva, eu sou Satanás, eu vim aqui para matar, roubar e destruir. Foi assim que ele convenceu Eva a comer do fruto? Não. Ele nem se apresentou pessoalmente, né? Ele usou uma serpente, que quando Deus criou era um animal bonito, que nem rastejava, andava em pé, segundo a palavra de Deus. Aí ela veio. Cheio de ginkgo. Mudou seu cabelo hoje? Ela não tem, você percebeu? Meu marido nem viu que tinha cortado o cabelo. Roupa nova? Você fez as unhas. Tá tão bonita. Certeza. Eva. Olha que fruta linda. Gostosa. Não, mas Deus falou que eu não posso comer. Não foi bem assim. Não. Foi isso bem que ele diz. Que se você comer, você vai ser igual a ele. Então ele não quer que você seja igual a ele. Dá uma mordidinha. É assim. Ô irmão, não tem nada a ver. É de Deus, foi Deus quem criou. Foi Deus que fez, Ele que nos deu todas as coisas neste mundo. Não, experimenta. Aproveita. Olha, foi Deus que abriu a porta. Você chegou na América, aproveita, trabalha mesmo. Enquanto você tiver trabalho, trabalha, até morrer. Agora que eu cheguei aqui na América, Deus abriu as portas. Parecia um negoção lá no Brasil. Vou investir. Vou ter que trabalhar 7 dias na semana, não vou poder, né, ir mais na igreja, eu não vou poder mais ficar com meus filhos, mas é porque a gente quer dar um futuro melhor para os nossos filhos. Então, eu vou aproveitar agora toda a infância e os anos da adolescência do meu filho, eu vou trabalhar muito porque eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. E aí, daqui 20 anos eu vou comprar uma casa, um lugar bom, vou plantar e eles vão ter um futuro bom. Conhece essa história, gente? Já ouviu essa história? Já viveu essa história? E a gente vende a alma. Querido, a melhor herança que você pode dar para o seu filho é a sua presença ao lado dele. Não perde o seu tempo deixando o seu filho, né, o dia inteiro numa babysitter. Trabalhar sim, eu sei que você tem que pagar as suas contas, querido, mas você precisa também cuidar da herança que Deus te deu. A palavra de Deus diz que os filhos são heranças do Senhor. Cuide dele, você. Seu filho precisa ser cuidado pelos pais. E aí tem hora que vai ser assim, que nem eu e minha esposa, a gente tivesse que fazer uma escolha. Nós podíamos ter uma vida financeira melhor. Aliás, se eu estivesse buscando uma vida financeira de conforto, eu não tinha me tornado pastor. Eu continuava sendo dentista. Eu ganhava muito mais dinheiro sendo dentista. Agora tem que trabalhar para poder ser pastor.
Mas até assim, eu e minha esposa, chegou uma época quando nós tivemos nossos filhos, nós tomamos uma decisão. Não, né? Você vai precisar parar de trabalhar, porque nós não queremos que nossos filhos sejam criados por uma babá. Pode, às vezes, ter um babá. Minha esposa foi babá e foi uma excelente babá. Esses dias ela casou uns meninos que, né? A gente foi lá no casamento deles, que casou. E é um menino de Deus hoje. Crente de verdade. O único na família. De verdade. Ela cuidou desde a infância daquela criança, por anos. Mas quando chegou os nossos, ela disse, olha, agora o filho é teu e você cuida daqui para frente, porque eu tenho os meus para criar. É um presente que Deus nos deu, querido. Nós temos que olhar para essa vida e ver o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo como os fenícios, nós estamos nos prostituindo, nós estamos nos vendendo a este mundo, ou nós estamos rendidos ao nosso Deus. Volta lá em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. O cristão, querido, ele não deve se embaraçar com as coisas, né, dessa vida. Ele acaba, né, gastando a grande parte do seu tempo, né, buscando as coisas desse mundo. A gente precisa olhar, querido, e ver que por detrás deste mundo de Tiro, porque Tiro está representando os benefícios que esse mundo traz, né, o comércio que esse mundo faz. Aqui Tiro tem essa representação aqui. Existe alguém que domina, e esse que domina é Satanás. E olha só, não é só você que é tentado por essas coisas. Um dia, esse mesmo Satanás, ele saiu para tentar Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 4, depois de Jesus ter sido batizado, Jesus veio à terra, e ele, depois, quando começou o período do ministério dele, ele foi a João Batista, e João Batista o batizou. E a partir dali, então, ele ia começar o seu ministério. A primeira coisa que aconteceu foi o quê? Ele foi ser tentado. Satanás entrou. Você vai começar o ministério? Vamos parar esse ministério agora. Você vê, Satanás está sempre tentando impedir o que Deus tem para fazer. Deus tem para fazer muito pela tua vida, querido. Mas o Satanás está impedindo o que Deus tem para fazer pela tua vida. E como ele tentou impedir o que Deus tinha para fazer pela vida do próprio Filho Jesus Cristo. Olha só, eu vou ler para você só uma parte. Você sabe que Jesus ele foi tentado em várias coisas. Né? Ele sempre vinha e apresentava. Né? Ele apresentava o quê? As coisas deliciosas, as riquezas deste mundo. As coisas que a gente sente falta, que a gente precisa. Quem está no deserto precisa de água, ele ofereceu comida. As coisas que a gente precisa. Você fala, pastor, mas eu preciso. Eu sei que você precisa, mas você precisa mais de Deus. E olha só, chegou um momento que o diabo já estava apelando, versículo 5, versículo 8, ele diz, e o diabo, aqui agora a gente sabe que é ele mesmo, está escrito, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos, olha só, todos os reinos do mundo. Todos significa o quê? Todos, né? Muito bem. Né? Todos significa todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. De quem é todos os reinos deste mundo? Não. Vocês não entenderam o que vocês acabaram de ler. Não é de Deus, não. É do diabo. Tudo deste mundo, tudo que é neste mundo é hoje do diabo. Foi Deus quem criou, ele é o autor, ele é o dono, mas ele entregou na mão do homem. O homem, quando cedeu a Satanás, entregou a autoridade que havia recebido de Deus na mão de Satanás. Então hoje quem tem a autoridade, quem tem a posse, quem tem a chave para este mundo é Satanás. Por isso que Jesus morreu na cruz e ele desceu às profundezas da terra e ele derrotou e tirou as chaves da prisão das mãos de Satanás. Chave representa a autoridade. Então hoje ele tem a chave que abre a porta para tirar a gente desse lugar e levar para outro lugar, porque este lugar pertence a Satanás. Ele está dizendo aqui, olha, é meu. Como é que ele ia dar uma coisa que não fosse dele? Ele não podia fazer isso. Que tentação era essa? Jesus podia falar assim, Jesus não falou assim, você é bobo, Satanás, você não tem nada, você não é dono de nada, isso é do meu pai, foi ele quem criou. Não, ele sabia que
que o Pai que criou entregou na mão do homem, e o homem perdeu para Satanás. E Deus respeita a linha de autoridade. Jesus sabia que agora aquilo pertencia, e ele falou, eu te dou toda a glória deste mundo, eu te dou tudo, olha só, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, foi específico, ele não tinha, Satanás não tem todo o poder, ele recebeu algum poder, alguma autoridade, e aquele tinha, ele estava oferecendo para Jesus, eu te dou este, é específico, este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Está vendo? A mim me foi entregue. Ele recebeu. E dou a quem quero. É dele. Dou a quem quero. 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha aí como é que ele tentou. Jesus não ia ser Senhor? Ele não veio para ser Senhor? Você não vem para salvar esse mundo? Você não veio para salvar esse mundo? Você não veio para resgatar esse mundo? Você não veio para ter esse mundo? Então, eu estou disposto a te dar. Te dou tudo. E não vai ter nem que ir para a cruz. Não precisa sofrer. Lembra que Jesus não queria ir para a cruz? Ele sabia que tinha que ir. Mas ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice era a cruz, o sofrimento. Né? Era receber o pecado da humanidade sobre os seus ombros e se afastar de Deus. Ou seja, ele tinha que se afastar de Deus, porque se ele pertencesse a esse mundo, ele já não podia mais ter negócio com Deus. Ele está falando, eu te dou. Olha a resposta de Jesus. Satanás estava disposto a dar tudo o que ele tinha só para ser adorado. Só para ser adorado. Versículo 8. E Jesus respondendo disse-lhes, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só, você pode ler comigo esse último versículo? E só a Ele servirás. Minha pergunta para vocês, irmãos, vocês têm servindo somente a Jesus? Ou vocês estão fazendo negócio com tiro? Nós temos servido somente a Jesus ou a gente está em negócio com tiro? É assim. A gente tem negócio com tiro? Cuidado, querido, porque olha só o que vai acontecer com o tiro. Volta lá agora no versículo Isaías 23, versículo 2 e 3. Isaías 23, versículo 2 e 3. Você vai ver que as fortalezas, era uma cidade forte, né? A cidade de Tiro ficava numa região privilegiada, meio que assim, no bico de próximo de uma ilha, e fazia uma ilha à parte, ou seja, então assim, para poder invadir ali era difícil, era uma cidade forte, fortificada, né? Era uma fortaleza, era um lugar difícil, né? Para você tentar invadir, você tinha que ter uma boa frota de navios, eles tinham, então seria difícil derrotar eles, eles estavam bem guardados, por isso que eles se preocupavam muito em conquistar, eles queriam ser amigo de todo mundo, porque eles queriam que todo mundo entrasse ali, que eles tinham algo para vender. É assim, o mundo tem sempre algo para vender para a gente, querido. O mundo está sempre vendendo algo. Sempre vendendo algo. E a gente continua fazendo negócio contigo, com Satanás. Olha só. Calai-vos, moradores da ilha. Vós em quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar, e a sua provisão era somente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Olha só, a feira das nações era um lugar que todo mundo ia comprar, né? Ou seja, então aqui em outras palavras, ele está dizendo no fim, aqueles que não vivem para servir a Deus, aqueles que não vivem para Deus, aqueles que vivem para servir esse mundo, eles vão padecer eternamente no inferno, ao lado do derrotado Satanás, porque Satanás ainda tem autoridade, mas ele já foi derrotado, e ele vai perder tudo no momento certo. E ele é o rei deste mundo, era o que estava reinando aqui. Ele está dizendo, o porto que um dia foi movimentado, um porto que um dia foi cheio de navios, ele um dia vai estar abandonado. A glória deste mundo, em outras palavras, era durar pouco. A glória de Tiro era grande, mas ia durar pouco. Deus já estava anunciando.
Se você voltar lá em Ezequiel, agora no capítulo 27, eu não vou ler porque eu não estou conseguindo acesso aqui, no capítulo 27, Ezequiel, ele cita a lista de nações. Se você quiser só folhear lá no capítulo 27, você vai ver todas as nações da terra iam lá para fazerem compras, inclusive Israel, Judá, né? Os povos europeus, os povos asiáticos, os povos indianos, os povos africanos. Todo mundo, você vai vendo ali, se você for ali a partir do versículo 5, se eu não estou enganado, em diante, ali você vai vendo as nações, as cidades, todo mundo um dia ia lá e fazia compra lá, era uma feira, vou para a feira hoje, tinha de tudo, todo mundo queria e encontrava lá. É assim, o mundo, querido, é uma feira, nós estamos, né, na feira das vaidades. Se alguém já leu o livro Peregrino, você já ouviu falar a respeito disso, né? O peregrino estava no caminho para ter um encontro com Deus e chegou um momento que ele passa pela feira das vaidades. E é isso, lá você encontra todo tipo de coisa que te atrai. Ai, mas é bom. Ai, eu estava precisando disso. Mais aquilo. Olha, que bom se eu tivesse aquilo. E a gente vai se vendendo. O mundo brilha. Não precisa não, pode ficar tranquilo. O mundo brilha. O mundo tem brilhado demais aos nossos olhos. Mas um dia o brilho do mundo vai revelar as trevas que estão por detrás disso. É assim. Olha o versículo 6 e 7. Ele diz: passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha, e é esta porventura a vossa cidade, exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Né? O que impulsionou aqui o comércio de Tiro? Né? Como eu disse, não foi as conquistas das terras, apesar deles terem, né, algumas cidades, eles possuíram algumas terras em outros lugares, né? Mas foi a vitalidade do seu comércio, a influência, elas influenciavam, e é isso. Ou seja, Tiro dava o que todo mundo estava buscando, o que todo mundo estava querendo. É assim. E olha, deixa eu dizer, se você for deixar do seu próprio coração, por isso que a palavra de Deus diz que o seu coração é enganoso, você vai se vender. Porque o mundo está oferecendo o que o nosso coração quer. O mundo oferece, né? Hoje na escola dominical eu falei isso. Eu adoro comer, eu gosto de comer. E eu tenho que cuidar para não se tornar um pecado na minha vida, para não virar gula. Né? Eu gosto de comer, gosto, está aqui, ó. Né? A minha forma física, eu estou em forma. Né? Forma de barril também é forma. Né? Eu estou em forma. Né, revela, né, que eu gosto de comer, eu desfruto em saborear uma boa comida, mas ninguém aqui vai me tentar com uma cebola. Primeiro que eu sou alérgico, segundo que não gosto, me atrai, ninguém vai me tentar com uma cebola. Então você pode fazer a comida mais bonita do mundo, se eu tiver uma cebola em cima eu não vou ficar tentado. Ou seja, né, se o mundo quiser ganhar, ele não vai me oferecer cebola. Né, diferente. Né, os judeus gostavam. Né, quando saíram lá da terra do Egito, no meio do caminho, eles ficavam, ai, que saudade da cebola do Egito. Né, eu também tenho sangue judeu, né, por parte do pai. Né, eu não careço desse sangue muito, não. Acho que eu sou mais árabe do que judeu nesse ponto. Não sinto saudade nenhuma da cebola do Egito. Não me tenta. O mundo tenta a gente com aquilo que a gente gosta, com aquilo que atrai, com aquilo que enche os meus olhos. Só que isso tudo vai cair. Olha o versículo 8 e o versículo 9. Vai mostrar agora que o próprio Deus vai derrotar. Não é Satanás. Querido, Satanás está fazendo isso. Então não é Satanás que vai destruir isso. Tem gente que fala, Satanás está roubando a minha paz. Satanás está tirando o meu sossego. Satanás está acabando com as minhas finanças. Não, querido, Satanás não está fazendo nada disso. Às vezes é Deus, porque você está vendido a estas coisas. Tem hora que Satanás faz isso, mas tem muita gente que está sofrendo porque Deus está tentando tirar, porque você um dia fez uma aliança com Ele, você falou, eu creio no Senhor Jesus, só que você continua vivendo para Tiro, você continua vivendo para Satanás, então Deus fala assim, então tem que julgar, tira na sua vida. E olha só, versículo 8 e 9. Quem formou este desígnio contra ti? Ou seja, quem que vai fazer essas coisas contra Tiro? Quem? Aqui está falando, quem formou esse desígnio contra Tiro? Destruidora de coroas, cujos moradores são príncipes, cujos negociantes são os mais nobres da terra?
Quem que vai fazer isso? Essas pessoas? Vendo, eram nobres, queridos, negociantes. Quem? Olha a resposta no 9. Não foi Satanás. O Senhor dos Exércitos. Jeová Tsebaot. O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres na terra. Ou seja, Deus está humilhando esta nação. Ele vai trazer esse julgamento. Ele vai derrotar. Como a gente viu lá em Ezequiel, né? Tiro e o mundo, eles têm o mesmo rei, e esse rei Satanás, ele já foi derrotado, e ele vai ser definitivamente derrotado. Tiro não vai subsistir, querido. Se você estiver preso em Tiro, você vai ser condenado com esse mundo, porque Satanás está condenado, e olha só, ele vai inaugurar o inferno. Ninguém ainda foi para o inferno, porque Satanás vai inaugurar o inferno. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Apocalipse 20, 10 mostra o futuro de Satanás e o futuro de quem anda com Satanás. Olha só, Apocalipse 20, 10. E o diabo, que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Tem gente que diz, não, quando acabar essa vida acabou, não tem mais. Deus é bom, não tem tormento. Então Deus é mentiroso também, porque na Bíblia ele diz que tem gente que vai sofrer eternamente. Ou seja, a bondade de Deus não anula o julgamento de Deus. Tem muita gente aí pregando, como os adventistas, muita gente aí dá ouvido aos adventistas, os adventistas ele diz, não, você morre, acabou. É o que chama de aniquilismo. Né? Ou seja, morreu, acabou, ninguém viu. Não, Deus é bom, como ele ia permitir alguém sofrer o resto da vida? O sofrimento vai acabar. Deus bom não ia permitir isso, permite sim, porque ele também é justo, ele é verdadeiro, e ele está avisando, a bondade dele está em que ele está anunciando e deixando a gente saber que lá não é um lugar para a gente. Ele não fez o inferno para mim ou para você, ele fez o inferno para Satanás, a besta e o falso profeta, para os anjos caídos, mas se nós andarmos com ele, nós também vamos viver lá. Mas lá não é lugar para a gente. Deus está sendo bom em mostrar isso para a gente hoje aqui. Versículo 10. Passa como Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restringe. Aqui ele já mostra, né, que como ele está fazendo uma comparação com o rio Nilo, que era um rio muito grande, muito cheio de água, ele está dizendo, agora vai passar pelas tuas cidades, pelas tuas terras, vai inundar tudo, o porto vai acabar, olha, o comércio que você fazia já não vai existir mais, porque eu vou inundar os teus portos, né? Os exércitos não podem te destruir, não tem problema, eu vou te destruir, eu vou mandar intempéries, olha, vai subir os rios, vai subir as águas, olha o 11, ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos, e o Senhor deu ordem contra Canaã, para que se destruíssem as suas fortalezas, olha só, até o mar vai ficar revolto, turbulento, para que nas embarcações não cheguem mais aos portos, não haja mais comércio, vai ficar numa situação tão ruim, que agora a nação mais fraca de todas, que naquele tempo era Judá, ela mesma ia poder acabar com essa nação. Versículo 12. E disse, nunca mais exultará de alegria, ó oprimida virgem, filha de Sidom, levanta-te, passa a Quitim, e ainda ali não te terá descanso. Olha só, o sofrimento aqui agora vai englobar todos, né? Faz a citação, a opressão às virgens, né? Ou seja, isso é uma expressão mostrando até os fracos dentro da cidade vão sofrer. Né? As pessoas que talvez nem, não vamos dizer que não sejam culpadas, porque todos são, né? Mas até aqueles que parecem ser inocentes, aqueles que parecem não ter, eles vão ser atingidos por todas estas coisas. Quando o julgamento chegar, Deus vai ser justo e Ele vai julgar todos. Jesus avisou isso. Vai comigo lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, Jesus ele fala aos seus discípulos, ele mostra o que vai acontecer um dia quando chegar o julgamento das nações. Hoje nós não vivemos esse julgamento que no passado acontecia entre as nações. O nosso julgamento vai vir um dia, né? Mas Jesus avisa o que vai acontecer. Mateus capítulo 13, versículo 40 ao 43. Mateus 13, de 40 a 43. Ele diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Ou seja, um dia esse mundo vai acabar. Quando chegar o fim do dia do fim desse mundo, é assim que ele vai fazer como se faz com o joio. Né? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Tudo. Tudo. Romanos 3, 23 diz que todos, o quê?
Todos pecaram. Então todos estamos incluídos aqui. Só vai livrar quem for salvo. Então aqui todo mundo está no salvo, em outras palavras. Só que nós podemos ser livres por Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo. Porque quem não for, vai ficar, querido. Não tem lugar. Ah, mas minha mãezinha era tão boazinha. Se ela foi boazinha, fez muitas boas obras, ela não entra no céu pelas obras. Ela só pode entrar no céu por Jesus. Então vai lá para a sua boa mãe, prega Jesus para ela. Ah, mas meu paizinho querido foi a pessoa mais boa desse mundo. Não, nunca vi crente na igreja que nem ele, mas ele crê em Jesus. Não, é só isso que falta tudo. Porque ninguém entra no céu pelas suas obras, só pela obra de Jesus na cruz. Vai lá e prega para o seu paizinho querido. Ele não entra por outra porta. Só tem uma porta, só tem um caminho, e é Jesus Cristo. Não tem dois caminhos. O caminho é único que leva ao Pai. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só Ele. E olha só. Versículo 42, e lançando-lhes na fornalha de fogo, ali haverá, portanto, ranger de dentes. Triste, né? Não tem jeito. Esse é o fim de ti, de quem vive para ti, de quem vive para esse mundo. Volta lá em Isaías 23, versículo 13. Ele diz, vede a terra dos caldeus, ainda este povo não era povo, a Síria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas, edificaram seus palácios, porém converteu-as em ruína. Eles tentaram fortalecer, mas não tem jeito. Isso aqui é uma figura para a gente hoje do abismo. É isso, não tem jeito, não tem como escapar. Veja, né? Veja o que a gente perde quando a gente vive para o mundo. A gente, quando vive para o mundo, a gente acha que está ganhando. Mas, na verdade, isso aqui mostra para a gente que quando a gente vive para o mundo, a gente perde. Olha só, o versículo 10 mostrou para a gente que a gente vai perder o descanso. O versículo 11 mostrou que a gente vai perder a paz. O versículo 12 mostrou que a gente vai perder a alegria. O versículo 13 mostrou para a gente que a gente vai perder as nossas posses. Quem vive para esse mundo vai perder tudo. Você acha que está conquistando, que está ganhando, mas vai ser julgado. Um dia tudo isso vai ser destruído. Hoje só tem um jeito de ganhar, querido, é ir para Jesus Cristo. Olha só, o profeta Isaías sabia disso, versículo 14, ele faz um lamento, um pranto aqui, ele diz, uivai. O que é uivar? Quem que uiva? É o lobo, né? Todo mundo sabe, né? Ele vai lá e... é o choro. Uivai. Chore, arrepende-se. Sabe por quê? Porque não tem jeito. Uivai, navios de Tarso, porque está destruída a vossa fortaleza. É um lamento final, mostrando que isso tudo é real, querido. Eles não acreditavam. Mas olha só, a partir do versículo 15 até o 18 agora, até o final, a gente vai ver que Deus é misericordioso. E entre todas as nações dessa terra, Ele tem um povo. Ele tem um remanescente. Olha só. Essa última parte é escrita de uma forma de poesia, de prosa, né, aqui. E ela começa com uma profecia de 70 anos. Tiro ia passar por esse problema durante 70 anos, não ia ser eterno, não ia ser para sempre. Olha só, versículo 15, primeira parte. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos. Tudo isso ia acontecer por 70 anos, conforme os dias de um rei. Ou seja, não é simbólico, é 70 anos certinho. E isso aconteceu na história. A gente sabe que do ano 700 a 630, a Síria ela entrou, ela destruiu Tiro e não permitiu que ela exercesse qualquer atividade comercial lá. Está na história, nos livros de história. Só que a profecia continua falando do futuro. Olha a partir do versículo 15. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Olha só, o que ele está dizendo aqui? Que ela vai voltar a fazer tudo que ela estava fazendo errado antes de novo. Não adiantou nada. Voltou. Toma a harpa, rodeia a cidade ao prostituta, entrega ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro e ela tornará a sua ganância de prostituta e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. Ou seja, o Senhor vai lá, Ele age de novo nessa nação, mas ainda assim a cidade continua na prostituição. Só que tem alguns que vão ser salvos. Alguns vão dar ouvido. Alguns que passaram por aquela situação abriram os seus olhos. Eu espero que isso aconteça hoje aqui. Alguns que estão ouvindo a mensagem começam a mudar de atitude. Ter uma nova resposta. Uma nova atitude de servir a sua igreja. A de servir ao seu Senhor.
Eu espero que alguns ouçam. Eu sei que não é todo mundo que vai ouvir, porque tem gente que já está amarrado com tiro e não tem mais jeito. E eu não me engano, porque aqui dentro tem gente assim. Eu devia ter gritado com misericórdia, você não sabe quem é, mas tem. Tem gente assim, presa nesse mundo. Mas tem uns que vão dar ouvido. E eu espero que hoje alguns ouçam o que Deus está falando aqui. Olha o versículo 18. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciem e tenham vestimenta durável. Ou seja, em algum momento no futuro, Tiro, ou algumas pessoas de Tiro, elas se voltariam para o Senhor, para servir ao Senhor. Pelo menos um remanescente, um grupo deles. Deus aqui ele não está dizendo que ele vai aceitar o pecado, que ele está trabalhando pelo pecado. Não, mas ele anuncia isso. Ele diz, aonde abundou o pecado, também abundou o quê? A graça. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Deus também está agindo com graça diante dessas pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Então Deus ele tem um remanescente nas suas terras, em todas as terras, não é só em Judá, em todo lugar, até em Tiro. E eu quero mostrar isso para você. Eu quero finalizar hoje essa mensagem mostrando para você que essa profecia se cumpriu. Olha para você ver o que aconteceu na cidade de Tiro. Abre lá em Atos capítulo 21. É a última vez que a cidade de Tiro aparece na Bíblia. Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. É a última vez que a cidade de Tiro aparece na Bíblia. Paulo estava numa das suas viagens missionárias, uma das suas últimas viagens missionárias, e ele para na cidade de Tiro. E aqui a gente tem um pouco da história. Olha que interessante para você ver. Graças a Deus, às vezes, quando o pastor prega, quando o profeta profetiza, quando Deus anuncia, alguns ouvem. Infelizmente não são todos. A maioria vai entrar pela porta larga e vai seguir com Satanás. Mas alguns decidem entrar pelo caminho estreito e a viver uma vida diferente. Não uma vida religiosa, mas uma vida de compromisso com Deus. Olha só, Atos 21, versículo 3 ao versículo 6. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegando para a Síria, chegamos a Tiro. Olha lá, agora o porto já estava aberto de novo, a cidade já estava funcionando, porque o navio havia de ser descarregado ali, tá vendo? Eles vinham trazendo carga. O comércio continuava. A prostituição era a mesma. Até o barco que Paulo viajou, fazia parte do sistema. É hora que é assim, querido. A gente vai ter que andar no meio do sistema, mas ser santo no meio do sistema. Deus não mandou a gente para o céu. Tem uns crentes que parecem que só anda na nuvem. Ele anda, ele prega, ele fala como se ele fosse a pessoa que andasse só nas nuvens. Não, querido, nós vivemos nesse mundo contaminado. Por isso que a palavra de Deus diz, Senhor, eu não peço que tire eles do mundo, mas que o guarde do mal. Estava aqui. Paulo estava dentro do navio que estava fazendo o comércio da prostituição. Aqui. Versículo 4. E achando discípulos lá em Tiros. Eles chegaram em Tiros. E olha só o que Paulo achou lá. Em Tiros, discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, Paulo com os irmãos de Tiros, pelo Espírito Santo diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha só como que esses irmãos eram gente de Deus, que entendia a palavra de Deus e as profecias da Bíblia, que eles sabiam, olha Paulo, se você for para Jerusalém, eles vão te matar lá, a coisa lá está feia, a coisa está ruim, não vai para lá não, fica aqui. Olha, o Espírito já mostrou para a gente, não é um bom caminho para ir para lá. E olha só, e havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e posto de joelhos na praia, oramos. Olha que igreja maravilhosa. Andaram com Paulo, e Paulo falou, não, a gente tem que ir mesmo, eu vou ter que ir mesmo para Jerusalém, faz parte do plano de Deus, que tem que ser feito, eu vou. Os irmãos não, então nós vamos com você até sair da cidade, e nós que chegar lá, nós vamos despedir você em oração, ajoelhar com Paulo, orar com Paulo. Olha para você ver, Tiro, no meio de Tiro, teve algumas pessoas que ouviram a mensagem do profeta Isaías e se converteram, e hoje haviam discípulos do Senhor Jesus naquela cidade, um remanescente. É a misericórdia de Deus. Tem gente que ouve e toma uma atitude. E cada um voltou para a sua casa. Querido, minha mensagem de hoje para você é essa. Não se venda para o mundo. Rende-se a Jesus, que pagou um alto preço pela sua vida. Ele perdeu a dele para te dar.
uma vida que você não podia ter, que era a vida eterna. Ele repartiu toda a herança que ele tinha com você. Não deixa a ganância pelas coisas desse mundo tomar conta de você e fazer com que você perca essa herança maravilhosa que Deus tem. Eu termino com 1 João 2, 15, 17, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pai, em nome de Jesus, eu oro hoje pedindo, Deus Pai, que essa palavra seja uma realidade na vida da tua igreja neste lugar. Eu peço, Senhor, que todos aqui deem ouvido. Mas eu sei bem, Senhor, que muitos talvez não darão. Alguns continuarão escolhendo, Senhor, fazer comércio contigo. Continuam, Senhor, vivendo suas vidas para este mundo. Infelizmente, Deus Pai, a única coisa que podemos fazer é continuar pregando o Evangelho e orando por estas almas, para que elas sejam livres da escravidão do pecado, Senhor, e elas possam ser libertas pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu sei que alguns tomaram decisões religiosas, decisões, Senhor, de se batizar, de fazer uma oração, de até atender aos cultos, mas continuam vivendo para este mundo. Senhor Pai querido, abra os olhos dos teus filhos para que eles vejam. Senhor, para que possa haver no meio da tua igreja um remanescente que vai subir aos céus e se alegrar com a herança eterna que nós temos. Senhor, não permita que o nosso coração ame mais este mundo do que a ti, Deus Pai. Aliás, Deus Pai, que a gente aprenda a negar, Senhor, o nosso amor às coisas deste mundo para te amar acima de todas as coisas. Esta é a oração que eu faço por esta igreja nesse momento. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido